Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 22 de novembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar hoje o capítulo 26, item 3. Estudamos a semana passada o dom de curar e hoje nós vamos estudar preces pagas, ok? Mas vamos iniciar como o nosso livro Caminho, Verdade e Vida, que também é Evangelho. É a mensagem de número 174, intitulado Pão de Cada Dia. É a anotação de Lucas, capítulo 11, versículo 3, em que o nosso querido Emmanuel, Espírito, psicografando por Chico, vai comentar essa mensagem. A anotação de Lucas, no capítulo 11, versículo 3, é assim, olha: dá-nos cada dia o nosso pão. E eu acho interessante que, Senhor, me dá o pão eternamente, o pão do futuro, não, a cada dia, E aí vem Emmanuel: já pensaste no pão de cada dia? E quando Jesus fala usando termos materiais, mas ele não está falando de coisas materiais, ele está falando de coisas espirituais e eternas. Ele só está fazendo quando ele fala de pão, não pensa que ele está falando do trigo. Não é o pão material. Não só. Quando a gente pega um versículo, a gente pode fazer várias interpretações. Eu posso pegar o pão material, mas ainda nessa orientação, um dia de cada vez. A necessidade é necessária, nada em excesso. Como eu também posso transformar esse pão num pão espiritual. Quando nós estudamos as obras dos Espíritos, as obras psicografadas, principalmente as obras subsidiárias, a gente aprende que esses espíritos, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, que a gente está estudando, eles não usam nenhum tipo de palavra à toa. Cada palavra é muito bem pensada para ser posta. Então a gente fica imaginando as palavras ditas pelo nosso Senhor. Então, há um propósito muito grande em cada palavra, quando ele fala do grão de mostarda. Então, vamos lá. Diz Emmanuel: já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo à maneira da criatura irrefletida, que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. Só valoriza depois que perde. Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Ele disse assim: bastava o pão de cada dia para nós percebermos a amorosidade de Deus. Essa lição é belíssima. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas. Ninguém admira Deus. Porque parece assim: não, se eu não for ali, Deus não dá. Mas presta atenção. Presta bem atenção. Ele vai falar aqui, não vou nem adiantar. Nós vamos já entender. Escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se
nas responsabilidades que lhe dizem respeito. É como dizer assim, Deus se oculta para que o homem venha achar que é ele a causa de tudo, ele o homem. Porque Deus não chega assim e diz assim, tá vendo? Se não fosse eu, tu não conseguia fazer esse trigo aí. Ele não faz isso. Por isso que ele diz, escapa à admiração das criaturas. Ele não faz nem questão disso, né? A fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhe dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio, que é através do trabalho que nós vamos desenvolvendo a inteligência. Por isso que ele diz assim, que ele diz respeito nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. Agora ele vem, eu fiz um movimento en passant, agora eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. O Altíssimo, Deus, deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, dos homens, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. É igual um pai quando faz com o filho, para ele fazer com que o menino se sinta, ele vai lá, faz 99%, aí o menino faz lá e diz, já meu filho, o menino vai lá, só vai fazer assim 1%, aí o pai, para que ele faz isso? Para estimular na criança. Ele quer estimular o recurso. É bem parecido que Deus usa com a gente. Ele faz tudo, deixa tudo prontinho para ir lá só para colocar azeitona. E quando a gente coloca azeitona, a gente acredita que nós fizemos a empada inteira. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza, mas a germinação, o crescimento e a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. Você está entendendo? O homem vai mexer a terra, vai plantar, mas germinar. É maravilhoso isso aqui. Crescer, florescer e dar os frutos, isso é com Deus. Então, não adiantaria eu remover a terra, plantar, se não tivesse todo esse movimento, cadê o pão de cada dia? Hoje eu vi uma cena que me comoveu. Fizemos um movimento, eu não estou querendo me autopromover não, mas é porque me chamou a atenção. Mas fizemos um movimento e fizemos uma doação. A pessoa olhou para mim e se emocionou, e ela é evangélica, e disse assim, nossa, foi exatamente como eu pedi a Deus. Muito obrigada. Eu disse, mas você pediu a Deus, é a Ele que tu tens que agradecer. Nós somos instrumentos. E é assim realmente. Então, quando Deus quer atender um filho, Ele usa os outros filhos. Porque nós somos só mordomos. Mordomo. A gente só tem que ser dócil ao pedido de Deus. Porque Ele coloca as pessoas na nossa vida. O homem então cavará o solo. Ele diz, no alimento de cada dia, ele pegou o pão e transformou realmente num alimento material. Ele diz, no alimento de cada dia, prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador
e a criatura. Colaboração. No alimento de cada dia prevalece o sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Raras pessoas se dispõem a observar a ação da criatura, mas muito mais do Criador. Quando você vê realmente o homem cultivando a terra, arando, plantando e que está guardando, tu só consegue ver o serviço de quem arou a terra, do cultivador. Tu não consegue ver o serviço de Deus na germinação, no crescimento e na frutificação. Por isso é que ele coloca: raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. Batei e a porta vos será aberta. Buscai e acharei. Levanta-te, o céu te ajudará, né? O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. Você vê que Deus nunca vai abençoar a inércia. Como é que ele pode atuar na inércia? Não tem como atuar. Ele atua aonde existe o trabalho. E como atua? Até recuperando o nosso organismo quando estamos muito cansados e nos predispomos ao trabalho. E vem uma força, a gente não sabe nem de onde, nem de onde. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. É nesse processo de íntima cooperação. Eu faço e Deus atua. Eu faço e Deus atua. Eu faço e Deus atua. Nessa cooperação entre eu trabalhando e Deus atuando, é nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que eu começo a entender que eu preciso fazer. Que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Coisa mais linda, né? Vamos orar? Vamos abrir nossos corações e agradecer por mais um dia que estamos aqui em busca do melhor, em busca do caminho, em busca de tudo aquilo que Jesus nos disse, nos deixou e que cultiva no nosso coração, para que sejamos pessoas melhores, para que possamos exalar todo aquele amor que Ele nos deixou. Que assim seja. Muito bem, vamos para o Evangelho? Então vamos lá, no capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeste. E nós estamos no item 3, preces pagas. Essa citação que nós vamos ler, ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47. Ela também está retratada no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. E também está em Mateus, livro de Mateus, capítulo 23, versículo 14. Então, 3 evangelistas escreveram essa mesma passagem. O único que não escreveu foi o nosso querido João. Aqui está Lucas, Marcos e Mateus. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que eu escutava, abre aspas, fala de Jesus: tende cuidado com os escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados
nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eu estava lendo isso hoje, eu digo, a gente lendo isso aqui, parece assim que Jesus está faltando a caridade, né? Falando mal do escriba, né? Porque diz que a gente não deve expor o outro, né? A gente não deve colocar a pessoa em evidência os seus defeitos. Só que aqui não é algo pessoal, aqui é algo coletivo. Quando o mal que tu fazes prejudica só a ti, diz o Evangelho, aqui, tem uma das mensagens aqui que fala isso, eu não me recordo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Se aquele mal faz mal só a pessoa, não me cabe. Mas se aquele mal daquela pessoa passa a atingir o coletivo, eu tenho responsabilidade com isso. Eu não posso ser indiferente. Por isso que nós vamos ver o professor Allan Kardec, na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns, principalmente no capítulo que retrata no Livro dos Médiuns os métodos. A gente vai ver o nosso querido Allan Kardec colocando alguns métodos de livros que foram publicados. Ele coloca e aponta os erros. O músculo estalante, né? A alucinação. Então, todos os métodos ele foi pegando e foi colocando no Livro dos Médiuns. E mostrava os erros. Então, nosso Senhor Jesus aqui, ele está falando... ele não tem nada pessoal contra o escriba, absolutamente, mas ele queria dizer que eles não eram modelo, porque cego que conduz cego, era o que Jesus, a fala é de Jesus, cego que conduz cego, cai todo mundo no fosso. Então, gente, o amor à caridade, ela não está anuindo com o crime. E nunca abre mão da verdade. Então, olha só. Aí eu vou repetir. Disse em seguida, ele disse aos seus discípulos, diante de todo o povo que eu escutava, disse ao discípulo e todo mundo ouviu. E ele diz, tende cuidado com os escribas. Os escribas eram assim uma espécie de secretários dentro da cultura hebraica, entendeu? Lembra que escrever era algo assim inusitado, não era algo comum. A forma de educação da época era realmente a oral, então se decorava. Eram poucas as pessoas que sabiam escrever, até porque era uma arte. Pergaminho, fazer uma tinta, se errasse, não tinha como apagar, não existia borracha para aquilo, então se perdia todo aquele pergaminho, não tinha, então se perdia todo o pergaminho, e era caro, não era, porque o trabalho para fazer um pergaminho, que era do tecido, era a pele do animal, do cordeiro, para fazer aquilo, era um processo muito, imagina para aquilo ficar lisinho, endurecido. As tintas também, então, ou seja, a pessoa não poderia se dar o luxo de errar. Para isso tinha profissionais, tá? Só masculinos. Mulher não trabalhava. E para a mulher era cuidar realmente da casa. E detalhe, e fazer os serviços da casa era algo assim para escravo, tá? As escravas que faziam. Você não podia fazer isso, ela só administrava. Aqui seria uma humilhação fazer isso, né? O trabalho era para os escravos. Imagina. Eu já amanheço colocando o avental. Vou direto para a cozinha para sair de casa e deixar tudo pronto. Tende cuidado com os escribas que se exibem a passear com longas túnicas. Olha a palavra, se exibem. Que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Que, a pretexto de longas preces, devoram as casas da viúva.
essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Porque, olha, frequentava a sinagoga, sabia muito bem escrever, ou seja, lia muito bem, e era uma pessoa extremamente de aparências. Por isso é que ele diz, a condenação será mais rigorosa. Aí vamos novamente para o livro A Caminho da Luz. Quantos grupos foram exilados do sistema de capela? 4 grupos. Desses 4 grupos, quantos eram religiosos e espirituais? 3. Só um não. Quem são os hindus europeus, os arianos. Mas 3. Então o que a gente percebe? A condenação mais rigorosa. Então, assim, o maior grupo exilado era de quem conhecia a lei. Mas passa a ser mais rigorosa porque tu sabe e não vive. Então, a dor é muito maior. A responsabilidade passa a ser muito maior. Porque é como se fosse assim, é como se tu pegasse um menino que nunca teve uma oportunidade de estudar numa excelente escola, tá? Conhece muito básico, e você pega um menino que estudou na excelente escola. Os dois vão fazer uma prova. Se o que não teve todo esse acesso tirar 7, e o que teve todo o acesso tirar 8, qual dos dois vai ser acolhido como mais inteligente? O que tirou 7, porque a nível de conhecimento e de responsabilidade, o que estudou em excelentes escolas tem muito mais responsabilidade, porque ele sabia mais, ele teve toda uma oportunidade, então ele tinha por dever ter tirado um 10, porque ele teve oportunidade, ele sabia, só não aproveitou. Logo, o outro que não teve absolutamente nenhuma oportunidade, mesmo tirando um 7, ele é recebido. Por quê? Porque ele está numa condição muito melhor, porque o pouco que ele sabia, ele respondeu muito melhor. Então, é mais ou menos nesse movimento quando se fala de um ser religioso. Nós temos todas as oportunidades. E realmente, gente, cada dia eu chego a essa conclusão, por mim. O movimento espírita é onde tem pessoas mais difíceis de se mudarem. É onde tem o maior grau de pessoas enroladas. Para ver se fazendo um acelerado realmente, lições assim que, gente, não tem uma lição no Espiritismo que fica debaixo de um véu. Não tem, é tudo muito claro, é tudo muito cartesiano. Isso é isso, isso é isso, isso. Não tem metáfora não, você não precisa nem pensar. Se você cometeu suicídio, vai nascer todo torto, hein? A gente não tem meio termo. Então, assim, é uma doutrina extremamente lógica, extremamente racional, extremamente direta, para ver se a gente realmente dá um saltinho na nossa evolução. E onde que está esse grupo que precisa de algo assim, de uma luz tão forte? É o povo que está na escuridão. Somos nós. Nós temos irmãos que não conhecem absolutamente nada do que a gente conhece na condição de espíritas. Mas eles têm uma conduta moral muito melhor do que a nossa. A gente briga dentro da casa espírita. Ainda há pouco, conversando com uma colega que trabalha dentro da instituição espírita, na lanchonete, ela me contando o que acontece com os trabalhadores espíritas. O abuso que vem, e a pessoa é voluntária. Então, aí a gente vai realmente entendendo o quanto o espírita é espiritado. E não sei se vai ser exilado mais uma vez. Porque a gente para pensar, se dentro da casa espírita não consegue ter um pouquinho de, pelo menos, pudor, vou usar esse termo, para ter pelo menos uma aparente
boa conduta, exatamente, uma polidez, imagina no dia a dia. Aí vem o nosso querido Allan Kardec comentar essa passagem do nosso Senhor Jesus. Vamos lá ver? Jesus também disse: não cobreis pelas vossas preces, não façais como os escribas que, abre aspas, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Fecha aspas. O que isso queria dizer? Isto é, apropriam-se das fortunas. Não sabia administrar nada. Mulher não tinha conhecimento de nada. E eles se utilizavam desse artifício para se apoderar também. Exatamente. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. Olha que coisa linda isso aqui, ó. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração, que é sentimento. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. E quando você fala em cobrar, não pensa só em dinheiro, tem várias formas de pagamento. E é longo, antigo. Por isso que os Espíritos nos falam, vocês repetem os mesmos erros. A pessoa vem para a doutrina, mas traz todo o arcabouço de religiões anteriores. Impressionante. Mesmo estando no espiritismo, tu olha, é o sacerdote ou é o protestante? É o fariseu. Ou é o escriba. Cujo preço é... Então, olha só, nesse caso, a prece passa a ser uma fórmula, que já não tem mais o impulso do sentimento, né? Cujo preço é proporcional ao tempo que dure para ser proferida. Quanto mais longa. Ora, de duas, uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras. Ou Deus mede ou não mede, né? Se estas forem as palavras necessárias em grande número, por que dizê-las pouco ou quase nada? Por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só é suficiente, o excesso é inútil. Uma só palavra, o excesso é inútil. Por que então cobrá-las? Cobrar é prevaricação. É, prevaricação. Porque não é nosso. A bênção é de Deus. E olha, gente. É como se Deus fosse um terceirizado mesmo. Tu já pensaste? É por aí mesmo. Como se Deus fosse um terceirizado mesmo. Cara, só prestando serviço lá e eu Deus não vende os benefícios que concede. Não vende. Porque então, alguém que não é sequer o distribuidor desses benefícios, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez não produza nenhum resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência. Eu me recordo muito, nós temos várias histórias do Chico, nesse caso de as pessoas receberem uma bênção e querer pagar ele. E ele sempre deixou bem claro, quando as pessoas... Tinha gente que estava tão agradecida que queria dar do que tinha. E às vezes o que a gente tem são coisas materiais, né? Então, tem aquele caso que aparece no filme do relógio, a senhora tirou o relógio e deu, e a pessoa... E é interessante que ele aceita, mas às vezes é aquele caso, a pessoa vai ficar tão mal se você não aceitar. Seria constrangedor. E ele aceita. E ali naquela mesma hora já aparece uma pessoa, estou precisando de um relógio, ele já tira e já dá. Já direciona.
Já direciona. Tudo é intenção. Tudo é intenção. Mas no caso aqui dos escribas, eles amontoavam para si. Para si. Não direcionavam nada. Que talvez não produza nenhum... Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicite da sua misericórdia a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente a justiça, a bondade e a clemência de Deus, ficariam em suspenso. Olha, não tem dinheiro, não tem como. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Gente, tudo que é de ordem divina não tem preço. Se tem preço, já não é divina. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, tanto para o pobre como para o rico. Assim como se considera imoral traficar com as graças de um soberano, porventura seria lícito fazer comércio com as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. Aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar ele próprio, já que se considera quite desde que deu o dinheiro. Você foi lá, olha, fulano, ora para mim, está aqui, está pago. Como tu vai orar para mim? Eu não preciso mais orar, não. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento de quem se interessa por eles. Então, na verdade, se eu pago para Ana Cecília fazer a prece, a pergunta é, será que ela terá fervor na oração dela por mim? Às vezes a gente chega assim, eu digo, gente, Conceição ora, eu oro, mas a melhor pessoa para fazer essa oração é você, que está envolvida na situação. As tuas palavras com sentimento têm uma força muito maior do que a nossa. E aqui é a raiz dessa nossa vontade de sempre querer terceirizar o outro e nós devemos fazer o nosso. Exatamente. Qual pode ser o fervor daquele que incumbe um terceiro do encargo de orar por ele mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Às vezes tem determinadas instituições que as pessoas vão lá e fazem a cartinha do pedido, né? Instituições espíritas. E aí coloca aquela caixa, as pessoas enchem de pedido ali dentro. Ok. Há algumas instituições que vai pegando pedido por pedido, imagina aquele monte, aí vai ler e ora, vai ler e ora. Gente, em verdade, quando aquela pessoa senta, que escreve e que ela mesma faz a oração, ali a ação está acontecendo. Não há necessidade de um trabalhador, depois que ele faz 1, 2, 3, na quarta ele já não sabe mais nem para que ele está pedindo. Entendeu? Vamos ver mercadores expulsos do templo? Ah, isso aqui. Quando a gente vê essa parte, né? O filme vai retratando então de menino. Mas que estresse era esse? Jesus não combina. Gente, ele sai rebolando tudo, quebrando tudo, é uma confusão. Então, a primeira coisa que a gente pensa, fizemos até alguns estudos pelo YouTube, procurando, e acabamos nos deparamos ali com Haroldo. Mas, realmente, é só a gente parar para pensar. Quem administrava toda a Palestina? Roma. Era Roma. Dentro do templo a qual Jesus estava, que era o templo Sião, em Jerusalém, era gente, e detalhe,
entupido de soldados romanos. Entupido de soldados romanos. Então, se Jesus tivesse dado esse chilique que não combina com ele, esse pedido, ele teria sido preso imediatamente. Imagina, chatear a casa do meu Senhor. Ele que sempre disse que o templo de Deus é dentro do homem, que o reino de Deus é dentro do homem. Os Espíritos hoje repetem constantemente falando desse templo de Deus em nós. E de repente ele vai achar que aquele templo de Sião seria a casa do pai dele. E ele mesmo disse que aquele templo seria todo quebrado, que não ficaria pedra sobre pedra. Então, aí vão se tateando. O que acontece? Quando nós estudamos a obra Paulo Estevão, a gente se depara lá com uma situação de um homem que era profeta e que quando ele vê o Paulo, ele começa a fazer mímica de prisão, ele se jogava no chão, chicoteado. O que ele estava querendo? Ele estava querendo falar através de mímica que Paulo seria preso. Isso era uma cultura realmente, isso era algo que os profetas faziam. Eles não falavam do futuro, ele expressava o futuro no corpo. Então assim, há uma suposição que eu particularmente, uma das coisas eu tenho certeza, Jesus não deu piti. Até porque ele seria agressivo com as pessoas, pegar um chicote e sair chicoteando. Ele que era o amor na sua bondade. Então, o que se fala? Como ele estava junto com os discípulos, a probabilidade, ele também como profeta, ele começa a exteriorizar através de mímica a destruição do templo. Ele expressa através de mímica, batendo isso, derrubando aquela coisa, mas ele não fez isso com ninguém. Ele só queria mostrar aos discípulos que aquilo dali não iria ficar pedra sobre pedra. Então, talvez os nossos evangelistas, eles retrataram a mímica, mas ele não vai dizer, era a mímica que ele fez, não é assim. Eles contam a literatura como conta-se realmente, a parte literária era como ela era escrita naquela época. Então, acho que a gente tem que começar a parar e realmente a pensar. Tem situações que eu leio no Evangelho e digo, olha, eu não dou conta de refletir nisso agora. Eu sei que tem uma lição moral por aí detrás, mas ainda eu não tenho recursos para isso. E o nosso Chico diz que Emmanuel participa de estudos do Evangelho no mundo espiritual e que ele, Emmanuel, diz a Chico, que ele, Emmanuel, se sente um crocodilo ouvindo o comentário dos outros. Já pensaste? Por isso que o Evangelho, ele é um texto vivo, em movimento. Em movimento. O que um consegue, um vai, mergulha 100 metros, vai um outro, mergulha 200, vai um outro que vara a terra. Mas vamos ver aqui, o que o nosso... Como o nosso Kardec comentou essa passagem. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. Porque o que acontece, gente? Era assim, você ia se confessava com o sacerdote. Dependendo do que você tinha feito, o sacerdote iria dizer como é que você iria fazer a purificação. Então, quanto maior o teu débito, maior o animal que tu teria que sacrificar. Então, tinha algumas coisas que era a rolinha, o pombo, né? Os animais menores. Ou seja, como os sacrifícios tinham que ser feitos no próprio templo, já tinha ali os vendedores. Que nem quando você vai viajar para alguma cidade religiosa, católica, tem aquele monte de lojinhas vendendo santo disso, santo daquilo, é tanta coisa caríssimo, mas todo mundo ali vê aquele né? Não mudou. Então, ou seja, eu tenho alguém ali que está precisando de uma pombinha, e não é um, não,
É muita gente, então vou vender pominha, vou vender as rolinhas, Então não estava ali um verdadeiro comércio. Conta-se a história que era rios de sangue. Era um monte de gente fazendo sacrifício. Imagina, aqueles tinham que sacrificar um carneiro, uma ovelha. Acredito que alguns até o boi. Alguns até um elefante, né? Dependendo do tamanho do pecado. Dependendo do tamanho do pecado. Então, ou seja, derrubou as mesas do cambista e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que essa citação está em Marcos e em Mateus, os dois anotaram, tá? Marcos está no capítulo 11, versículo 15 a 18, e Mateus está no capítulo 21, versículo de 12 e 13. Então, derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. E o templo era infinito, gente, era muito grande. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, porque o temiam, pois o povo estava maravilhado pela sua doutrina. Aí o nosso Kardec comenta assim essa passagem: Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sobre qualquer forma. Deus não vende a sua bênção. Então ele falou assim: Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou dar 10 ranchos para os pobres. Não alivia aí com as cestas básicas, alivia para aqui. Barganhando com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, atender meu pedido, eu vou fazer não sei quantas missas disso, não sei quantas novenas, vou. Mas, gente, essa cultura, ela é milenar. Isso daí é repetindo o que nós fazemos lá atrás. E a gente vê espírita fazendo isso também. Era dando um animal em sacrifício naquela época, mas agora são outras coisas. Né? Outras coisas, entendeu? Tem gente que vai servir sopa para barganhar com Deus. Está dentro da casa espírita barganhando. Barganhando Senhor, está aqui, hein? Tô fazendo bem, maneira. Nada de provação difícil. Tanto é que quando a provação chega, alguns até se rebelam. Poxa, mas eu não estava fazendo bem. Por que isso está acontecendo comigo? Nossa, Conceição, olha, eu venho, olha, eu faço esse estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas puxa vida. E o negócio não vai, né? E aí, e a gente diz, a doutrina espírita não é a doutrina da prosperidade, é da consolação. E que a gente sabe que, gente, por mais que tenha um grupo aí contra, mas a forma realmente do processo de expiação e de provação é de dor. Não tem jeito. A diferença é que, se eu verdadeiramente compreendi a doutrina espírita, eu poderei sim passar pela expiação, mas sem revolta. Foi bom o estudo? Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade. Até o nosso próximo encontro de estudo do Evangelho.